participar do livro, e o livro, então, está alinhado com alguns artigos e pensamentos e estudos do Luiz Cláudio Figueiredo, que muito nos honrou, né? E a partir dali a gente ficou o ano conversando. Eu fiquei hoje revisando as nossas conversas e achei muito especial assim o diálogo que se criou, e me dei conta que é um diálogo de muitos anos, né? Nossas conversas começaram em fevereiro de 2020, onde eu convidei o Luiz Cláudio para fazer parte da jornada do Itpoa, antes da pandemia, né? Nós tínhamos uma jornada prevista, e o Luiz Cláudio viria para a jornada, e nós estávamos combinando alguns detalhes e trocando ideias de qual mês ele ficaria. Então, foi bem bacana revisitar nossas conversas, porque vários artigos teus, que eu nem me lembrava que eu tinha, estavam no WhatsApp, né? O WhatsApp é um arquivo vivo. Então, um dos diálogos nossos que eu gostei muito, que eu acho que é um bom pontapé inicial para nós, né? Que eu fui perguntar para o Luiz Cláudio como é que ele queria ser apresentado hoje, né, na abertura da atividade. E o Luiz Cláudio me respondeu, né, que era para apresentar ele como psicanalista e amigo do Itpoa. Então, eu acho que isso já diz bastante, né, a respeito do livro, do tema, né, e do capítulo que o Luiz Cláudio nos brindou. Então, a ideia é que a gente o Luiz Cláudio fale um pouquinho, que ele preparou, né, ou falar sobre o artigo dele, e depois a gente pode fazer um bate-papo bem espontâneo. Quem tiver, levanta a mãozinha ali no chat, a gente vai fazendo algumas conversas, perguntas, e a ideia é de ser um bate-papo, uma coisa bem informal, né, Luiz Cláudio, assim, como todo mundo está em casa. Eu também. Voltei do consultório. Ah, A hora que você quiser que eu comece, Luciana. por mim, pode começar, porque nós já estamos em 30 participantes, então já estamos no horário, 8h05, eu acho que estou por ti. Se quiseres começando. Vamos lá. Boa noite a vocês todos, ou todas, eu não sei exatamente quem é que está aí presente. Eu achei interessante quando a Luciana me perguntou como eu queria ser apresentado, porque, à medida que o tempo passa, eu vou reduzindo cada vez mais a minha apresentação. E eu acho que chega um momento em que, para mim, muito mais importante do que publicar, do que dar aula aqui ou ali, ser professor, isso ou aquilo, eu acho que realmente o que fica e é importante são as amizades que a gente faz na vida e que a gente vai cultivando. Eu tenho muitos amigos aí em Porto Alegre, não só em Porto Alegre, mas em outras cidades, em Pelotas, em outras cidades do Rio Grande do Sul. Adoro quando sou convidado para sair, e a Itpoa eu conheci a partir desse convite antigo, de 2020, da Luciana, e já tivemos algumas oportunidades de interação. Quando ela me convidou para escrever um capítulo para esse livro do Pertencer, eu realmente fiquei bastante entusiasmado, porque esse tema do livro parece da maior importância. E sobre ele, eu venho, de uma certa maneira, falando há muito tempo. Eu me lembrei logo de um texto antigo meu, de 1990 e tantos, acho que 94, em que eu falo sobre a importância do habitar, né, da possibilidade da gente habitar uma casa, habitar um território, aliás, habitar o próprio corpo, como uma condição para a saúde mental. É uma base da nossa saúde mental, aliás, não só mental e física, a possibilidade de se sentir confortável e perfeitamente satisfeito com a nossa habitação, a nossa capacidade de habitar. Então, de uma certa maneira, esse tema ele foi sendo retomado por mim, e nesse pequeno texto que eu escrevi para o livro, eu me lembro desse texto antigo, de 1994.
Bom, para esse livro, eu pensei que a questão do pertencimento e, portanto, do habitar, me levava diretamente à questão dos lugares, da importância dos lugares psicofísicos e psicossociais, socioculturais, que nós precisamos poder ocupar, né? Lugares dos quais a gente pode se apropriar sem ser penetra, sem estar ali, digamos assim, de passagem, como lugar de vida, lugar de existência. Então, no meu capítulo curto, eu falo, em primeiro lugar, de pertencer em termos de um lugar primordial da alma no corpo e da residência das pessoas, ou seja, de corpo e alma, no mundo psicofísico. É importante nós podermos habitar dentro de nós mesmos, da nossa pele, do nosso corpo, das nossas possibilidades e condições psicofísicas. Então, esse lugar primordial de residência da alma no corpo e da pessoa no mundo precisa ser também complementado, e esse é o segundo ponto que eu desenvolvo no capítulo, por um lugar simbólico. Um lugar simbólico que é um lugar de existência do indivíduo no mundo intersubjetivo e sociocultural, onde nós podemos, ao mesmo tempo, nos integrar, mas nos diferenciar, termos autonomia relativa, mas, ao mesmo tempo, integração e pertencimento. A minha tese, não é minha, na verdade, mas, enfim, o que eu tentei elaborar, me apropriando de algumas ideias de alguns autores, é que esses lugares bem ocupados são a condição para a nossa saúde mental. Ou seja, são nesses lugares que nós podemos desenvolver, cultivar, explorar em profundidade nossas capacidades de trabalhos psíquicos inconscientes e conscientes, mas também são nesses lugares que nós podemos usufruir da nossa capacidade de repouso, de sossego, de estar em paz no mundo. Porque também sem estar em paz no mundo, nós não conseguimos nem trabalhar, nem consciente, nem inconscientemente. Eu lembro de vocês são gaúchos e não sabem a fala mineira, mas na fala mineira, na mineirice, tem uma pergunta fundamental. Oncotô. Aonde é que eu estou? Aliás, é um espetáculo do grupo Corpo de Balé que tem como título exatamente essa frase mineira, mineiríssima, oncotô. Então, eu diria, é fundamental que nós possamos responder com naturalidade, sem pensar muito, a essa pergunta: aonde é que eu estou? Oncotô. Sendo que, no caso da saúde mental ligada ao lugar simbólico, vem uma outra questão que eu vou desenvolver daqui a pouco, que é porque quando eu disponho da possibilidade, ao mesmo tempo, de autonomia e de diferenciação, eu posso ter projetos. Eu posso ter projetos que sejam, ao mesmo tempo, individuais, mas que sejam também integrados, compartilhados, possíveis de intercâmbio, de troca e de comunicação. E aí vem uma outra pergunta também na fala mineira, que é para onde eu vou? Né? Para onde eu vou? Aonde é que eu estou e para onde é que eu vou? Sem podermos responder com naturalidade aonde é que estamos e para onde é que podemos ir, nós não podemos gozar da saúde mental tal como eu a defino em termos de trabalhos psíquicos conscientes e inconscientes e de capacidade de repouso. Vou desenvolver, então, um pouquinho mais as ideias
relativas ao lugar primordial, suas raízes e também suas vicissitudes. Acho que as raízes do lugar primordial para cada um de nós é uma experiência consistente, duradoura e confiável de apego a um bom objeto. Um bom objeto que nos ofereça sustentação, ou holding, em termos winnicottianos, que nos ofereça continência, em termos bionianos, ou seja, conter nossas angústias ou estados psíquicos emocionais intensos e poder transformá-los através de Hebbers, por exemplo, mas também, através de um apego consistente, nós adquirimos a capacidade de orientação. Nós nos orientamos no mundo a partir do nosso corpo, da nossa alma, quando integrados, no mundo, sabendo para onde se dirigir e como retornar para aquilo que precisa ser recuperado. Ou seja, nós aqui estamos falando da experiência de um si mesmo, de um self, né? Um si mesmo bem envolvido, bem involucrado, bem envelopado por uma boa e orgânica pele psíquica. Então, o lugar primordial é o lugar de apego, sustentação, continência e orientação, que nos oferece tanto a experiência de constituir uma pele psíquica para o si mesmo, como também um eixo, né? Um eixo identificatório que nos permite responder, por exemplo, aquela questão: onde é que eu estou e para onde é que eu posso ir? Quando nós temos falhas e falhas graves na constituição desse lugar primordial, e falha básica é um conceito que eu retiro aqui do Ballet, como todos sabem, a falha básica é exatamente a impossibilidade de responder essas perguntas, principalmente aonde é que eu estou, quem eu sou, como é que eu me involucro, como é que eu delimito, quais são as minhas fronteiras e qual é o meu eixo. Isso me leva a uma questão que eu nem desenvolvi de maneira explícita no meu artigo, mas que é fundamental, nos leva à questão dos adoecimentos graves, adoecimentos psicóticos e adoecimentos borderline, que são lugares impossíveis de encontrar e de responder à pergunta famosa Oncotô. Os problemas psicóticos e borderline nos levam à questão das angústias de aniquilação, medo da morte, que afetam fortemente a autoimagem e a autoestima do sujeito. Nós vamos encontrar, então, pacientes que sofrem principal e fundamentalmente de uma falta básica de um lugar primordial de vida que permita que eles respondam à questão onde estou, quem é que eu sou. A questão do lugar simbólico é um pouco mais complexa, porque eu acho que esse lugar simbólico de existência tem suas raízes e também as suas vicissitudes na problemática edipiana, na travessia da situação edipiana. A travessia do drama edipiano, em sentido amplo, e aqui não estou falando apenas na relação do filho ou da filha com o pai e com a mãe, ou com os irmãos, eu chamo de situação edipiana todas as situações de triangulação, onde eu tenho um outro e nós temos também outros desses outros, ou seja, temos mais gente envolvida, o que produz muitas decepções, muitas rivalidades, muitos ciúmes, muitos ciúmes, muitas invejas. Ou seja, eu chamo de a travessia do Édipo como a verdadeira educação sentimental do indivíduo. Nós nos educamos a lidar com nossos impulsos, com nossas raivas, com nossos ódios,
com nossos amores mais ou menos intensos, alguns incestuosos, outros nem tanto, mas nós aprendemos à medida que atravessamos a situação edipiana nesse sentido amplo. Ele nos vai permitir, então, uma coisa fundamental, que é uma inclusão relativa, porque nós podemos nos sentir incluídos numa família, num grupo, numa nação, num partido e a coisas assim por diante, mas, ao mesmo tempo, não é uma inclusão absoluta, não é uma relação simbiótica, é uma relação que, ao mesmo tempo, nos inclui, nos integra, portanto, nos faz pertencer, mas também nos garante uma exclusão relativa. Eu não me identifico de maneira absoluta, plena, e não fico submetido nem à família, nem ao grupo, seja de amigos, seja de colegas, seja de partidários, correligionários ou de uma nação. Então, essa combinação de inclusão relativa e exclusão relativa é que vai nos garantir uma autonomia. Autonomia e possibilidade, portanto, de, a partir dessa relativa autonomia, termos projetos que podem ser mais ou menos parecidos com a de outros colegas, de pessoas próximas, familiares ou não, mas, de qualquer maneira, eu me aproprio daquele projeto e posso, digamos, desenvolvê-lo, sustentá-lo, implementá-lo, a partir da minha apropriação individual. Então, aquela segunda pergunta inteira, para onde é que eu vou, não é para onde eu vou, ela depende exatamente dessa condição de autonomia e de inclusão relativa e exclusão relativa. Agora, esse lugar simbólico não é fácil de ser construído e ocupado. E aí vem todas as dificuldades que nós conhecemos como psicanalistas nos adoecimentos neuróticos. Se eu antes falei em adoecimentos psicóticos e borderline, eu aqui falaria dos dramas da travessia da situação edipiana, principalmente quando não puderam ser bem tramitados, quando houve impasses graves nessa tramitação, vão resultar nos adoecimentos neuróticos, que é basicamente uma questão de como lidar com os conflitos institucionais, conflitos entre instâncias psíquicas, não é? Id, eu e supereu. Esses conflitos vão ser praticamente impossíveis de serem enfrentados, nunca resolvidos, né? A gente sabe que a vida não nos oferece a possibilidade de uma solução, mas eles não vão poder ser enfrentados e não vão poder ser minimamente trabalhados quando houve impasses muito graves na travessia da situação edipiana e não foi construído um lugar simbólico de existência. Eu acho que essas dificuldades na constituição do lugar primordial e do lugar simbólico vão ser gravíssimas no plano intrapsíquico. Então, eu falo um pouco na minha contribuição para o livro sobre a construção de instâncias intrapsíquicas, fundamentalmente, nós vamos colocar no campo superegóico, que podem ser extremamente danosas. Quando não se constitui um bom lugar primordial, e, portanto, nós vamos ter adoecimentos predominantemente psicóticos e borderline, o que nós vamos encontrar como resultado da ausência de um lugar primordial é um supereu arcaico, impiedoso, destruidor do eu, que seria verdadeiramente, para agora falar uma linguagem laplanchiana, um enclave psicótico, como um objeto obstrutivo, que é um conceito do Bion. Por que obstrutivo? Porque ele impede
exatamente a constituição de um eu minimamente fortalecido e capacitado a lidar com angústias, além de lidar com as tarefas do mundo social e do mundo físico. Então, esse enclave psicótico, esse objeto destrutivo, é uma gravíssima consequência da falta de um bom lugar primordial de vida. Isso vai nos levar, daqui a pouco, a falar o que se faz com isso. Como é que nós podemos lidar, enquanto psicanalistas, com situações onde não apenas houve um sofrimento tremendo, porque faltou suficiente apego, sustentação, continência e orientação, como o resultado foi essa força interna profundamente contrária à vida. O Bion diz, esse supereu é antivida. Ele impede não apenas que o sujeito viva bem, mas, a rigor, ele, levado às últimas consequências, ele leva a uma destruição completa. Não é pouca coisa. Agora, quando o problema se deu em impasses da travessia edipiana, o que nós vamos encontrar novamente é uma figura superegóica bastante sinistra, mas menos. Nós vamos ter aí o supereu severo lá Freud, pensado, concebido por Freud, muito severo, muito julgador, muito censurador e muito inibidor das capacidades egóicas. Ele não destrói as capacidades egóicas, nem impede, não obstrui a constituição de um eu minimamente capaz, organizado, competente para lidar consigo e com o mundo. Mas esse superior não vai encontrar, não vai dar autorização para um exercício livre, fecundo, criativo e feliz dessas forças egóicas que acabaram se organizando, mas não podem ser exercidas. Nós vamos ter aí as diversas modalidades, eu não vou me estender aqui, de sofrimentos neuróticos. Sofrimentos neuróticos na histeria, na obsessividade, nas fobias e assim por diante. É claro que quando eu faço essa distinção entre o lugar primordial e lugar simbólico, eu não estou desconhecendo a sobreposição de problemas que podem acontecer nesses dois planos. Eu acho que, por exemplo, quando o lugar primordial não foi bem constituído, é muito difícil fazer uma entrada e uma travessia da situação edipiana. E quando se consegue entrar e atravessar a situação edipiana, caso ela não possa ser bem atravessada, certamente isso vai se refletir na perda ou digamos assim, numa complicação, numa fragilização do lugar primordial. Então, eu coloquei dois planos de lugares de pertencimento, mas esses dois planos eles não são independentes um do outro. Um pode provocar efeitos muito nocivos no outro. Para voltar, então, à questão do pertencimento, me parece que o pertencimento depende, uma boa experiência de pertencimento depende tanto do lugar primordial quanto do lugar simbólico, ambos bem constituídos, ambos bem construídos. E isso daí, quando não acontece, vai produzir efeitos psicofísicos, que não é apenas uma questão mental, nós temos os adoecimentos psicossomáticos, nós temos várias manifestações somáticas dessas questões que são, digamos, de ordem emocional. Então, nós não vamos ter saúde mental no sentido amplo, que envolve, inclusive, a saúde física, as possibilidades corporais de adoecer ou de viver bem. E aí nós vamos encontrar o que? A clínica psicanalítica diante desses desafios. Então, o que eu procurei apresentar nesse meu curto capítulo foi uma ideia geral
daquilo que me parece estar na base tanto da saúde mental quanto dos adoecimentos. E, portanto, a partir dessa concepção geral, nós podemos imaginar o que cabe como trabalho ao analista. Eu me lembrei, escrevendo o artigo, de dois textos do Winnicott, em que ele fala de uma coisa que é pouco lembrado e que ele chama de terapia do placement. É muito difícil a tradução disso que ele quer dizer com terapia do placement. Nas traduções para o português, fica uma coisa meio esquisita, porque é terapia do alojamento, mas não é bem alojamento. Eu acho que terapia do placement é oferecer a uma pessoa, no caso eram crianças, ele começou a pensar na terapia do placement para lidar com as crianças evacuadas durante a guerra em Londres. Elas eram afastadas da família, elas eram levadas para abrigos, e o Winnicott era um supervisor de alguns abrigos, né? Ele trabalhava com saúde mental coletiva. E ele descobriu uma coisa fundamental, que depois ele levou para a clínica particular, senão, que é essas crianças, o que elas precisavam era de casa. Elas precisavam de um lugar em que elas se sentissem em casa. A terapia do placement, ele fala, não é nem uma terapia estrito sensu, é apenas a possibilidade de oferecer um lugar primordial. Só que depois ele começou a ver que, mesmo fora daquela situação de guerra das crianças evacuadas, existiam crianças a quem faltava casa. Elas moravam até com suas famílias, mas eram famílias tão disfuncionais, famílias tão perturbadas, às vezes com o pai alcoólatra, com a mãe amalucada, que elas não tinham a experiência básica de ter um lugar para si. Não tinham casa própria, embora morassem nas suas casas de família. Então, quer dizer, casos assim exigem que a gente recorra à mesma ideia que tinha ocorrido a ele para lidar com as crianças evacuadas. Essas crianças, antes de mais nada, não que às vezes fique só nisso, mas antes de mais nada, elas precisam de um lugar. Então, eu diria que quando nós estamos lidando com pacientes com esse grau de comprometimento mental, nós precisamos, em primeiro lugar, organizar um setting, um enquadre e um tipo de relação de absoluta confiabilidade, de absoluta estabilidade, de absoluto acolhimento, que ofereça a esses sujeitos um lugar primordial para existirem dentro dos seus corpos e dentro do mundo, um lugar no mundo intersubjetivo, ainda que com muitas limitações nesse caso. Então, nós temos modalidades, não a terapia do placement originalmente pensada pelo Winnicott, mas modalidades de trabalho terapêutico psicanalítico que tem a terapia do placement como um modelo básico, um modelo embrionário a ser desenvolvido, a ser adaptado, mas pensando que é isso que nós temos que oferecer antes de qualquer outra coisa. A isso, é claro, que podem se oferecer outros elementos mais psicoterápicos no sentido estrito. Então, eu colocaria a terapia do placement, as psicoterapias psicanalíticas e a psicanálise estrito sensu num contínuo aonde nós vamos lidando progressivamente e de acordo com cada caso, com as necessidades de oferecer lugares primordiais e lugares simbólicos de existência para a travessia da situação edipiana. Ao final do meu capítulo, eu resolvi apresentar, porque a Luciana tinha falado que talvez fosse valesse a pena, mas eu resolvi apresentar 3 elementos de casos clínicos meus. Eu, como sou uma pessoa já de uma certa idade, aliás,
daqui a 2 semanas eu faço 79 anos. Então, o que acontece comigo é que eu tenho muitos velhinhos como pacientes, né? As pessoas mais velhas, elas gostam de ser atendidas por pessoas ainda um pouco mais velhas. Então, eu tenho muitos pacientes com 70 anos, 72, 75, até nunca peguei um de 80, mas, enfim, até 79 da minha idade, já peguei sim, aí tem. Então, eu resolvi apresentar 3 casos e algumas considerações sobre esses casos. Por quê? Porque eu acho que, na verdade, nós somos procurados, seja por crianças, seja por adolescentes, seja por adultos, e muito pela minha experiência com pessoas da chamada terceira ou quarta idade, quando vivem crises de pertencimento. É claro que tem muitas outras coisas, tem muitos outros sofrimentos, mas a mim me parece, pela minha observação, que o que motiva, o que deflagra a procura de trabalho psicoterápico ou psicanalítico é alguma coisa que diz respeito diretamente ao que eu chamo de crises de pertencimento. Isso acontece com crianças com dificuldade de socialização. Isso acontece e muito com adolescentes, porque quando eu era mais jovem eu também atendi muitos adolescentes. Hoje em dia eu já não tenho mais disposição para atender adolescentes e crianças, mas, enfim, já tive muita experiência com isso. Mas, enfim, quem atende adolescentes sabe as crises de pertencimento à família, ao grupo de peers, né, de pares, às situações escolares e tudo mais. Há adultos, e volta a acontecer, não sei o quanto vocês têm essa experiência, mas exatamente na terceira idade. A terceira idade, ela é recheada de casos onde o sujeito, que até se sentiu pertencendo durante um certo tempo da sua vida, ele sente que está perdendo a capacidade de pertencer. E aí é interessante, porque eu mostro, usando 3 casos, eu tenho outros, mas escolhi 3, como se o sujeito teve esse problema a vida inteira, se ele não pôde nunca efetivamente pertencer no plano do lugar primordial e de uma boa travessia de piada, quando chega na terceira idade, isso explode, isso volta a acontecer com uma incidência violentíssima e, às vezes, de maneira fatal, de maneira que não tem recuperação possível. Um dos casos que eu apresento é de um fracasso. É de um fracasso sério, né? De uma pessoa que me procurou, ficou comigo há alguns anos, e, ao final, não apenas saiu do trabalho comigo, mas, enfim, emburacou completamente, né? Uma pessoa que foi encontrada, passado uns anos, depois de ter interrompido comigo, foi encontrada em casa, sozinho, sem comer, sem tomar banho, sem cortar o cabelo, com as unhas compridas, teve que ir para o hospital, porque estava em condições absolutamente precárias, provavelmente, se ele não fosse encontrado naquela hora, dali a uns dias ele teria morrido efetivamente. Por quê? Bom, aí eu tento reconstituir um pouquinho a história dessa pessoa, mostrando que ele sempre tinha vivido coisas assim e sempre tinha tentado o pertencimento por estratégias que foram se tornando impossíveis para ele com o avanço da idade, que era fundamentalmente a integração em jogos. Ele era muito esportista e passou a vida se dedicando ao esporte, só que com a idade essas possibilidades elas foram se esvaindo, foram desaparecendo, e aí ele realmente ficou num estado de absoluto não pertencimento. Ele acaba quase morrendo, ele acabou sendo socorrido na última hora, mas fundamentalmente o que ele sofre é não pertencer ao mundo humano. E aí vai se entregando, vai se entregando. Os outros 2 casos que eu apresento, teria outros, também bem sucedidos. Luiz Cláudio, Diga. a tua câmera fechou. A minha câmera? Ué?
Que coisa esquisita. Não, também. Ela está aberta. Muito estranho. A internet deve estar oscilando, por isso que fechou a câmera dele. Nós Deve te ser isso. ouvimos bem, mas não te Eu não vemos. sei. Mas Desculpe, mas eu não estou conseguindo fazer retorno. Eu vou tentar sair. Eu vou sair e volto. Talvez consiga, né? Vamos ver. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para ele? Voltei? Voltou. Estás pertencendo à tela novamente. Está aparecendo direitinho agora? Tá. Sabe, sei lá o que aconteceu, né? Porque, de repente, eu não percebi. Eu subi completamente. Coisa curiosa. Bom, então, estava falando dessas crises de pertencimento, né, que podem acontecer ao longo da vida, e eu exemplifiquei o meu trabalho falando de crise de pertencimento na terceira idade, com um caso gravíssimo, que foi um desastre completo de clínica, e com dois casos. Um deles, inclusive, eu apresentei bem no começo, ele ainda estava meio na dúvida, mas está indo muito bem. E um caso muito bem sucedido, que está comigo há uns 5 ou 6 anos. Eu acho que essa minha concepção geral da problemática dos lugares e dos pertencimentos, ela também pode nos servir para trabalhar questões que são de muita atualidade, que eu não desenvolvi, né, porque tinha um certo limite no capítulo de tamanho, mas, por exemplo, as questões da sexualidade e dos gêneros, né, dos trans, dos bis, enfim, toda a problemática da sexualidade, ela não se reduz, mas ela pode também ser trabalhada a partir da questão de crises de pertencimento, né? Saber aonde é que eu estou e para onde é que eu vou, na verdade, estão presentes nessa problemática dos gêneros. Então, eu acho que eu não tive ainda, no meu consultório, eu já tive contato com homens e mulheres trans, até como alunos orientandos e tudo, mas não no meu consultório. Mas a mim me parece que pensar a problemática dos gêneros e das sexualidades ou neossexualidades, levando em conta os lugares primordiais e os lugares simbólicos, pode ser de grande interesse. A mesma coisa em relação aos racismos. Eu acho que os sofrimentos ligados, associados à problemática do racismo estrutural ou dos preconceitos racistas, também pode ser encaminhada, não resolvida, mas encaminhada a partir dessa ideia dos pertencimentos e dos lugares. E, finalmente, mais ou menos óbvio, toda a problemática da inclusão de indivíduos com problemas físicos ou mentais poderia ser também, novamente, não reduzida, mas equacionada a partir da problemática dos lugares, do lugar primordial, do lugar simbólico. Então, no momento,
eu estou trabalhando nesses temas, não apenas nele, eu tenho outras questões também que me mobilizam, mas eu estou trabalhando e desenvolvendo. Depois de ter escrito esse capítulo para Itipoa, eu já fiz uma apresentação no Nordeste, trabalhando essa questão. Agora, no dia 23, aqui em São Paulo, eu vou voltar a essa questão. À medida que eu vou escrevendo, eu vou acrescentando coisas. Então, o primeiro texto mais organizado foi esse que eu apresentei no livro do Tipoa, e os outros já estão um pouquinho mais complexos, com mais elementos, e eu espero continuar trabalhando nisso por muito tempo. E, por isso, eu só tenho a agradecer à Luciana pelo convite, ao Tipoa pelo acolhimento, e fico muito satisfeito de poder, de alguma maneira, contribuir com o Tipoa e com o lançamento desse livro, que é um tema que me parece da maior importância, como eu tentei deixar claro aqui para vocês. Isso é o que eu tinha a fazer hoje, a dizer, contribuindo para o lançamento desse livro. Muito obrigado pela atenção. Acho que fizesse um bom apanhado do teu capítulo. Temos mais uns minutinhos? Eu nem sei que horas são. Olha, eu falei para a Luciana hoje que eu comecei a trabalhar às 7h30 e não parei de trabalhar. Teve 12 pessoas, uma atrás da outra. Tive que almoçar no consultório até. Então, eu estou meio cansado. Mas, enfim, vamos lá. Estou satisfeito de estar aqui com vocês. A Luísa levantou a mão. Eu não vou poder deixar de aproveitar, Luiz Cláudio, porque eu acho que esse teu tema, vou aproveitar esses teus minutinhos ainda de tolerância aqui, porque casualmente eu assisti àquela entrevista do escritor Edouard Louis, esse que esteve agora na Flip, e ele disse uma coisa sobre o pertencer. Eu queria te ouvir ainda um pouquinho sobre isso, né? Que acho que você sabe, né, que ele escreveu esses livros todos autobiográficos, viveu num ambiente de violência. E aí, quando uma repórter perguntou para ele assim, tu não te sentiu um traidor por ter delatado tudo isso que te aconteceu, da tua família, tudo? E ele disse assim, eu não me senti traidor porque eu nunca me senti pertencendo. E eu agradeço a violência que fizeram comigo, porque ela me fez ver que eu realmente não pertencia e que eu tinha que sair desse lugar. E eu achei tão interessante esse enfoque dele, assim, ele disse assim, eu até agradeço as pessoas que me disseram que eu, né, me taxaram de bicha, de não sei mais quanta coisa, a minha família que se decepcionou, porque ela me fez ir para um outro lugar. E a pergunta que eu te faço assim, na literatura, até que ponto a literatura está ajudando essa condição de pertencer, porque ele acabou tendo uma rede, né, de aprovação, de identidade, de identificações com ele, né? Então, achei muito interessante de te ouvir um pouquinho sobre esse testemunho do Eduardo, que eu achei muito, me impactou bastante. Eu não vi essa entrevista, mas claramente eu não sei se ele também fez alguma psicoterapia ou se ele também teve uma experiência de psicanálise. Porém, pelo que eu conheço da literatura dele, o que ele faz nessa literatura da ficção autobiográfica ou da autobiografia mesmo, né, porque são dados dessa realidade biográfica dele, isso daí representa uma procura intransigente de um lugar próprio. É isso, né? Ele, ao descobrir que ali ele não tinha lugar, que ele não pertencia àquele meio, e que ele precisava e podia, a partir da construção literária, ir cavando um lugar para si, para se apropriar de um lugar dele, isso daí me parece da maior importância. Então, eu agradeço você ter lembrado do Edouard Louis,
porque aí tem a questão da sexualidade, não é nenhuma neossexualidade, apenas ele era um homossexual, né? Enfim, mas ele não era aceito lá na França profunda, de onde é que ele provém. Uhum. Enfim, é muito importante essa possibilidade de você ajudar uma pessoa, porque eu penso, seja a teoria do placement, seja a psicoterapia psicanalítica, seja uma psicanálise, como uma ajuda que a gente dá para a pessoa encontrar o seu próprio lugar. Eu acredito que o trabalho nosso é não de modelar qualquer um, não de fazer com que ele se pareça conosco, ou que nos pareça o melhor, o mais saudável, é fazer com que a pessoa se encontre consigo mesma, possa estar atuando consigo mesmo, como diria o Bion, e isso daí parece que o que o Edouard Louis conseguiu pela via da sua produção literária. Muito É um obrigado. bom exemplo, é. É. Nenhuma pergunta? Eu só queria fazer um comentário de uma parte do capítulo que me tocou bastante, que é ali na página 52, que tu falas da importância do perdoar, né? Eu achei muito interessante essa parte, esse item, né? O item 7 do teu capítulo, que tu fala da importância de perdoar os outros e a nós mesmos, né? Eu achei, assim, bem... Depois, nos casos clínicos, a gente também identifica, né? Mas, enfim, esse item do teu capítulo eu achei muito especial, assim, me surpreendeu. Então, veja só, Luciana, o que eu acho é o seguinte, é que o perdoar é fundamental para concluir um bom processo de luto. Não existe um luto que se conclua bem sem que o sujeito possa perdoar aos outros, enfim, por terem partido, por exemplo, ou por terem feito mal de um jeito ou de outro, e perdoar a si mesmo pelos movimentos, pelos impulsos e desejos, às vezes, muito violentos, muito raivosos, muito furiosos, que nós temos diante dos outros. Eu acho que sem um trabalho de perdão é um trabalho dificílimo. É um trabalho que se consegue com muita luta e com muita perseverança, mas sem um bom trabalho de perdão, o luto não se conclui. E me parece que o luto é necessário para que você possa coincidir com você mesmo. Sem um luto concluído e, portanto, sem um perdão bem trabalhado, você não consegue integrar-se perfeitamente nem a você mesmo, nem ao seu grupo. É preciso perdoar. Porque nesse trabalho eu faço até referência a um outro que, aliás, vai ser publicado no dia, assim, no começo de novembro, vai estar sendo publicado um trabalho meu só sobre o perdão. Eu falo, olha, se você não for capaz de perdoar, você não consegue manter relação com ninguém. Você não consegue manter relação com colegas. Você não consegue manter relação com seu marido ou com sua esposa. Você não consegue manter uma boa relação com seus filhos ou com seus pais. Porque, como diz o Britton, num texto muito bacana, que eu gosto muito dele, ele fala: viver é sempre fazendo mal a outros e sendo vítima também de maus feitos, sejam deliberados, sejam involuntários, mas não é possível viver sem perturbar, sem atrapalhar a vida dos outros, sem decepcioná-los, sem que eles se sintam de alguma maneira atacados, menosprezados, descartados, desvalorizar. Ou seja, viver é necessariamente alguma coisa que envolve muitos conflitos. E, nessa medida, a vida em sociedade, mas não só a vida com os outros, a vida comigo mesmo, não seria possível se não houvesse continuamente um trabalho de perdão. Então, de um lado, o perdão é muito difícil de ser trabalhado, obtido, resolvido, e, por outro lado, ele é indispensável para a vida social. Quando o Freud fala do mal-estar,
eu acho que ele deixa de falar da necessidade que nem todo mal-estar vai ser transformado em super-eu. Nem toda raiva, nem toda a agressividade nossa vai ter que retornar na forma de super-eu. Uma parte da nossa vida instintiva, principalmente na sua dimensão destrutiva ou agressiva, ela precisa encontrar um outro caminho, que não é apenas a contenção superegóica, que não é apenas a disciplina, que não é apenas a inibição. Não, é preciso instituir psiquicamente um lugar para o perdão. Isso daí eu desenvolvo nesse meu outro texto, que é Perdão e Vida Mental. Aliás, Saúde Mental. O texto chama-se Perdão e Saúde Mental, que é esse texto que eu vou publicar agora no próximo número dos Cadernos de Psicanálise. Aqui eu fiz apenas uma passagem, porque eu acho que sem perdão não há pertencimento do sujeito nem a si mesmo, nem ao grupo ao qual ele precisa integrar. A Aline levantou a mão, aí em seguida encerramos. Boa noite, Luiz Cláudio. Boa noite, Aline. Eu queria, em primeiro lugar, te agradecer a generosidade por esse artigo, né, que está no livro. Está dizendo aqui, só avisar uma coisa, está dizendo aqui que a minha internet está instável, então pode ser que, de repente, volte a ter algum problema. Só estou avisando que eu fui avisado aqui na internet. Tá bem, tá bem. Eu queria te perguntar sobre a questão do super-eu benigno. Que tu pudesse falar um pouquinho mais. Está travando aqui. Eu não ouvi muito o que ela falou. Eu não consegui perceber. Eu não estou te ouvindo. Oi, Luiz Cláudio, estou aqui, junto com a Luciana, eu estava num outro dispositivo, estava dando interferência. Sim. Queria te agradecer a generosidade de nos oferecer esse trabalho belíssimo para o nosso livro, né, e essa profundidade na discussão do tema. E queria te perguntar sobre o super-eu benigno, e a ligação dele, talvez, nessa questão do perdão, né, que eu acho que para mim foi muito novo ao ler o teu trabalho, pensar sobre isso. Obrigada. Tá certo. Então, veja só, eu como falo aqui de um super-eu benigno, é porque uma das ideias é de que o super-eu não é apenas ou necessariamente ou um destruidor ou um inibidor. Ele pode ser um coadjuvante do eu, ele pode ser um auxiliar. Essa é uma possibilidade que foi colocada pelo Freud, mas que não costuma ser muito desenvolvida, porque esse super-eu benigno, ele não é patogênico, ele não produz adoecimento. Pelo contrário, ele nos protege, ele nos mantém integrados e, ao mesmo tempo, com uma certa liberdade, com uma certa autonomia. Pois bem, esse super-eu benigno, ele depende exatamente, essa é uma ideia que me pareceu muito interessante, daquele Jeffrey Holmes, que eu cito, que é um autor ligado à teoria do Bowlby, do attachment, que trabalha na ideia de que um bom attachment cria as bases de um super-eu benigno, de um super-eu que pode confiar na autoridade, que pode confiar no pai, que pode confiar na mãe. Então, embora haja vicissitudes, e então nós temos que falar de um super-eu arcaico, tipo mais kleiniano, precoce, enfim, com muitas questões, ou no super-eu severo freudiano, mas se tiver havido na base da nossa existência uma boa relação de apego a um objeto confiável, a um objeto realmente protetor, benevolente, acolhedor, de sustentação, isso daí cria condições para virmos a desenvolver, não é automático, mas virmos a desenvolver sobre essa base um super-eu benigno que possa funcionar como um coadjuvante do eu e não como seu destruidor, como um objeto obstrutivo ou como um super-eu severo demais, muito julgador e muito inibidor. Mas, enfim, eu concordo contigo que
é da maior importância nós apostarmos na possibilidade, que essa é uma ideia também desenvolvida pelo Jeffrey Holmes, de que nós, enquanto analistas, possamos ir ajudando a organizar o mundo interno do sujeito em torno de um super-eu coadjuvante e não de um que seja destrutivo ou excessivamente inibidor. Eu achei esse texto do Jeffrey Holmes, que não é antigo, é de 2000 e não sei quanto, ele é muito interessante para quem se interessa por essa questão do trabalho da psicanálise na direção de, digamos assim, de uma certa maneira, tornar um super-eu, às vezes, muito violento, em alguma coisa com a qual o sujeito possa lidar e na qual ele possa confiar. Uma relação interna do sujeito consigo mesmo. Boa, e não apenas de destruição e conflito. Tá ótimo, muito obrigada. Vamos fechar 1 hora de atividade, acho que era o nosso planejado, né? E só podemos agradecer, né? Assim, tão bom, né? Ler o capítulo e depois poder bater esse papo, ouvir essa aula, né? Tua. Só podemos agradecer e certamente em 2025 faremos outras conexões, né? Não só escritas, quem sabe uma vinda a Porto Alegre ou outra videoconferência, enfim, de outro tema. Eu gostei dos teus próximos, da palhinha que tu já deu dos trabalhos que estão andando, né? Então, ficamos na comunicação. Tá bom, muito obrigado a vocês, muito obrigado mesmo, Luciana, pelo convite, pelo acolhimento, por esse convite para participar também do lançamento online, e fico aguardando realmente com muita amizade os próximos encontros. Boa noite para vocês. Então tá, boa noite. Obrigada pela atenção de todos. Tchau. Posso sair?